Som. Graça e paz, meus irmãos. Quanto tempo. Timóteo cresceu mais um pouco, não sei se foi só o cabelo. E louvamos a Deus, está de volta aqui. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom estar aqui de volta. Meus planos era de estar aqui com os irmãos no final de semana passado, no domingo, mas como os irmãos sabem, desde já agradeço os irmãos pelas orações. Eu estou hoje, eu acho que no meu 23º, depois dos 14 dias, ninguém conta mais, mas acho que eu estou no meu 23º, 24º dia, depois de aparecer os sintomas do Covid, e depois lá em casa, Esté apresentou os sintomas, também já tá liberada para convívio, já está com, sei lá, com 15, 16 dias, eu acho. E depois, Elisa, numa sexta-feira de madrugada, acordou vomitando e fizemos o teste naquele dia, ela positivou. Depois, na segunda-feira, Clênia, hoje ela está no 9º dia. Elisa já está no 11º, também já está, 12º, já está liberada para voltar para a escola e tal. E Emanuel foi o único que ficou lá incólume. Nesse final de semana ele teve uns probleminhas estomacais e ficou meio molinho. Eu disse, pronto, agora é o último, graças a Deus. Na segunda-feira fizemos teste, na terça-feira, acho que foi a segunda, fizemos teste com ele e deu negativo. A gente está criando a teoria de que talvez seja a mortadela, porque ele é o único lá de casa que é a teoria de Neto. Ele disse, não, isso é a mortadela, porque o menino é fã de mortadela, ninguém lá em casa come, só ele, então a gente está achando que talvez o mistério dessa doença esteja na mortadela. Mas, brincadeiras à parte, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui uma oração de adoração. A nossa intenção é de nós, nas próximas reuniões, eu compartilhei com o pastor, nós estamos compartilhando a respeito de orações nas cartas do apóstolo Paulo. Orações do apóstolo Paulo. Então, eu vou começar com essa oração em Romanos, essa oração de adoração, e a gente, não sei exatamente quantos sermões vai ser essa série, não sei se André continua fazendo aquela compilação, separando o sermão, tal, se fizer, aí ele vai ter a minha eterna gratidão, aí que a gente vai ter uma série de orações do apóstolo Paulo em suas cartas. Então, eu queria convidar os irmãos de casa, os irmãos aqui para abrirem as suas Bíblias em Romanos, capítulo 11, verso 33 ao verso 36. Romanos 11, 33 a 36. Diz assim a Sagrada Escritura: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, Deus bendito, é muito bom estar aqui de volta, Senhor. É muito bom, Senhor, estar aqui. O Senhor ter preservado-nos com vida e com saúde. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. E quão profundos, Senhor, são os teus caminhos, quão inescrutáveis os teus caminhos, quão profundo é o conhecimento do Senhor, a riqueza da tua sabedoria, Senhor. E quero te pedir perdão, Senhor, por esses dias e pela negligência, muitas vezes, ó Deus, pela
passividade do teu povo, Senhor, em relação à oração. Tem compaixão de nós como igreja. Começamos mais um ano eclesiástico, Senhor, e com os mesmos vícios de anos anteriores, Senhor, deixando oração para segundo plano, para como é triste, ó Deus, diante de tanta riqueza de conhecimento, de sabedoria do Senhor, nós enxergarmos a nossa pequenez e a nossa finitude, as nossas falhas, Senhor, diante de Ti, como temos deixado a vida de oração, a oração, a comunhão com os irmãos, a adoração para segundo plano. Tem misericórdia de nós nessa noite. O Senhor sabe que eu sou pó, Senhor, e nada sei diante da Tua palavra, diante da riqueza da Tua sabedoria. E eu te peço que pela Tua infinita bondade e misericórdia, que o Senhor não me trate de acordo com os meus pecados, mas conforme a multidão das Tuas misericórdias, Senhor, e pela Tua graça, por amor que tens ao povo que está agora conectado conosco através da internet, e a esses que estão aqui, Senhor, quem o Senhor escolheu para que nessa noite estivéssemos juntos em adoração, que o Senhor seja compassivo conosco e fale conosco nessa noite, agrade-te, Senhor, de cumprir a Tua vontade, em ouvirmos a Tua voz, em podermos adorar o Teu santo nome, lançarmos sobre Ti, Senhor, a nossa súplica, a nossa adoração, o nosso louvor, porque Tu és digno, ó Deus, a Ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, a nós o corado e vergonha, ó Senhor, seja bendito, seja adorado, seja glorificado, desde agora e eternamente. Amém, Senhor. Amém. Queridos, essa oração do apóstolo Paulo é conhecido como doxologia, né? A doxologia nada mais é do que uma exaltação, a oração de adoração. A gente vai ver alguns momentos na Bíblia, algumas doxologias. Essa aqui não é a única, talvez a mais conhecida. E o apóstolo Paulo, ele está terminando seu tratado aqui, sua tese de mestrado, doutorado, não sei, a sua tese a respeito da justificação pela fé, e ele traz toda uma argumentação de um modo bem conhecido na época, a estrutura da carta de Romanos, a forma como ela é escrita, a questão das perguntas e das respostas, um método pedagógico, né, de estabelecer sua tese a respeito da salvação dos judeus e dos gentios em Cristo Jesus, unicamente pela fé, através da manifestação da graça de Deus, em ter Cristo se entregue por nós. E Paulo vai tratando sobre isso, e ele começa falando da decadência moral da raça humana, de cada um de nós, de como todos nós pecamos. É essa a conclusão que chega no capítulo 3, a partir da revelação de Deus na criação e da forma como o homem se rebela diante da revelação natural de Deus, como o homem dá as costas à sua revelação através de sua palavra, através da criação, através dos profetas, através da própria história em escolher um povo para manifestar a riqueza do seu poder e a salvação para todos os gentios, e de fato, de modo que isso não é entendido pelos próprios judeus dessa forma, ou pelo menos é assim que a história tem mostrado. E o apóstolo Paulo começa então a estabelecer esse seu raciocínio de justificação pela fé, e chega nesse momento final, depois de 11 capítulos de muita argumentação, ele revela a ação de Deus de salvar o homem, tão somente pela sua misericórdia, pela sua graça. É assim que a boa notícia do Evangelho se revela para nós, como uma manifestação, uma expressão da misericórdia, da graça de Deus. E ele, diante de toda essa sua
sua iniciativa de tentar explicar como é que judeus e gentios estão reunidos dentro de um único propósito de Deus, de salvar alguns para manifestar a riqueza da sua graça, a grandeza do seu poder, ele encerra essa argumentação, porque aqui há uma quebra, né, nessa proposta do apóstolo Paulo até aqui, então, e a partir daqui ele vai trazer algumas recomendações para a igreja de Romanos, mas aqui ele traz essa culminância na sua teologia através da adoração, e nós vamos ver como isso é importante para nós como igreja, e nós podemos unir teologia, conhecimento de Deus, essa busca pela palavra, pela edificação da igreja, junto com adoração. E então ele traz essa culminância, né? ele explode, né? Ele expressa a sua adoração diante desse projeto maravilhoso de Deus de salvar o seu povo. Ele termina essa sua argumentação nesse momento de adoração, exaltando a Deus, ao mesmo tempo que ele reconhece o quão pequeno, quão finito nós somos dentro desse propósito maior, propósito mestre, propósito eterno e soberano plano de salvação de Deus, né? É importante que nós resgatemos a adoração na igreja. Primeiro porque, dentre as coisas que a igreja faz, do porquê ela existe, essa com certeza é uma que ela vai fazer pela eternidade, pelos séculos dos séculos. Algumas coisas que a gente faz aqui, talvez a gente não faça na glória, ou nos novos céus e nova terra, né? Pelas palavras do próprio Jesus, não vai haver mais casamento, não se casam nem dão-se casamento. O pastor Paulo falou um pouco sobre isso na escola dominical de domingo, que ele tem um pouco de... ele tem uma certa... como é que eu vou dizer, resistência em relação a essa doutrina, que ele diz, rapaz, eu queria estar casado com Simone no céu, mas Jesus ensinando lá em Marcos, capítulo 12, foi que nós estávamos estudando, Marcos capítulo 12, Jesus disse, olha, os caras trouxeram uma questão para ele, como é que é, tem aquele lance todo de um casa, aí depois a mulher passa para o irmão, etc., quando vai morrendo o irmão, e aí de quem ela vai ser esposa? Ele disse, rapaz, vocês erram, porque vocês não conhecem, de fato, a ressurreição e lá são como anjos, não casam nem dão-se em casamento. Então, é uma das coisas que você deve curtir como bênção de Deus aqui na terra, porque lá nós não teremos isso. O que mais? Talvez alguns dos serviços que façamos aqui, ação social, algumas coisas desse tipo, talvez a gente não vá também experimentar lá. Aproveite para experimentar aqui, se o seu dom é esse. Mas a adoração é uma coisa que nós treinamos aqui para nós fazermos de forma perfeita e plena na eternidade. Então, quando você tem a oportunidade de vir à casa do Senhor como igreja para adorar ao Senhor, é uma oportunidade tremenda, singular, é uma oportunidade de sermos quem nós somos. Nós somos um povo que adora o Deus vivo. Eu estava assistindo com o Emanuel dessas coisas que você faz quando está em casa, todo mundo, sem secretária, aquela coisa, né? E você acaba perdendo um precioso tempo assistindo algumas bobagens na TV. Eu estava assistindo lá o MasterChef e tinha uma das concorrentes que estavam fazendo o prato dela e ela benzia o prato toda vez. Ela fazia lá, benzia antes de botar no forno e tal. E aí ela começou a chamar lá uma deusa não sei de quê, uma deusa não sei de onde e tal. E Emanuel olhou para mim e disse assim, pai, ela não acredita em Deus não. Ela disse, não, ela não crê num Deus único e verdadeiro. Aí ele disse assim, ao mesmo tempo que ele disse, com muita sabedoria, no alto dos seus 8 anos, ele disse, mas a gente respeita, né? Respeita. A gente não concorda, mas a gente respeita. Então, nós somos um povo que adora o Deus único e verdadeiro. E
A oportunidade que nós temos de ensaiar a nossa adoração é aqui, é como povo, quando a gente vai estar lá com os anjos, as miríades de anjos, os 24 anciãos, e todo mundo dizendo hosana, glória a Deus das maiores alturas, a gente tem a oportunidade de estar aqui no culto público, na reunião de oração, quando nós nos ajuntamos como povo, como corpo, para adorar a Deus. E por isso que é importante que nós conheçamos mais sobre a adoração, que nós estudemos sobre a adoração, que nós exercitemos a adoração de joelho, em pé, de olho fechado, mão levantada, cantando, falando, orando, mas nós precisamos entender que nós somos um povo de Deus, porque nós adoramos um Deus verdadeiro. E Paulo, ele dá uma aula para a gente de adoração, em 3 versículos, ele vem com 11 capítulos falando sobre justificação, mas em 3 versículos ele traz uma expressão de adoração profunda, e eu vou falar rapidamente, porque só na introdução eu já gastei metade do meu tempo, mas ele começa adorando a Deus, e aqui é uma estrutura clara de oração, de adoração, porque ele adora no início, adora no final, encerra com amém. Ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E Deus revela a sua sabedoria, a sabedoria do seu, tanto a riqueza e a profundidade da sua sabedoria, como do conhecimento dele, através da história, no seu plano de salvação. Deus revela a sua sabedoria, controlando as circunstâncias, as coisas, os eventos que acontecem, agradáveis e desagradáveis, levantando pessoas, derrubando reis e autoridades, trazendo livramentos para o seu povo, trazendo perseguições para o seu povo. Em todos os eventos da história, Deus revela a riqueza, a profundidade da riqueza da sua sabedoria e do seu conhecimento. Sobretudo, ele revela essa profundidade quando ele, na sua glória e nos tempos eternos, resolve escolher um povo, salvar algumas pessoas indignas de fato, não merecedoras de fato, pecadores, transgressores, incapazes de chegar a Deus para adorar, de se aproximarem do próprio Deus por causa dos seus pecados. É fato, e por causa disso é tão rica a sabedoria, o conhecimento dessa revelação de Deus em salvar este povo, porque é impossível para nós homens, na nossa mentalidade limitada, conseguimos enxergar todos os aspectos relativos a essa profundidade de riqueza, de sabedoria e de conhecimento de Deus. E Paulo vem tentando explicar essa salvação espetacular, fantástica, sensacional, desde os primeiros capítulos, e ele traz várias perguntas e as responde. Aqui você vai ver que dentro dessa oração de adoração há algumas perguntas também retóricas, é verdade, mas desde o capítulo 2 ele vem tentando explicar essa salvação, com algumas perguntas. Tu, ó homem, porque condenas, falando dos judeus, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Qual é a vantagem do judeu? Qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? E daí, se alguns creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus, mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos, pois? Será Deus injusto por aplicar a sua ira? São perguntas que pode ser que a gente faça olhando dentro desse plano de salvação tremendo e maravilhoso, dentro da riqueza, da profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Olhando a sabedoria de Deus, pode ser que a gente queira fazer essas perguntas ou precise respondê-las, e o apóstolo Paulo se adianta aqui, inspirado pelo Espírito Santo, dentro da sua carta aos Romanos. Ainda em Efésios capítulo 3, verso 10, o apóstolo Paulo afirma que através da igreja, essa riqueza de sabedoria se revela multiforme. A graça de Deus se revela através de sabedoria e prudência, e ele vai dizer lá em Efésios capítulo 3, que essa multiforme graça, ela se revela através da multiforme sabedoria de Deus na igreja do Senhor. É assim que essa sabedoria se revela. Ainda em Colossenses capítulo 2, verso 3,
o apóstolo vai dizer que o mistério de Deus é o próprio Cristo, em quem toda a sabedoria e o conhecimento de Deus estão ocultos. Quer dizer, meus irmãos, que quando a gente conhece a Cristo, a gente tem a oportunidade de mergulhar em profundas águas de riqueza, de sabedoria e de conhecimento de Deus. Cristo, ele é esse universo de sabedoria e conhecimento. Em Cristo estão a sabedoria e o conhecimento de Deus. O apóstolo João vai dizer no seu evangelho que vida eterna é conhecer a Deus. E, diferentemente do conhecimento humano, quanto mais a gente, né, se aprofunda no nosso conhecimento, e, enfim, aqui a gente, quanto mais títulos nós temos, né? E geralmente as pessoas vão ficando cheias de si e vão ficando soberbas e arrogantes. É lógico, nós temos exceções, mas quanto mais conhecimento humano, mais soberba, mais arrogância. O conhecimento de Deus, ele nos leva para um caminho de dependência dele, cada vez mais de confiança e dependência dele. O reverendo Augusto Nicodemos ouvi um sermão dele, em que ele contava a respeito de um encontro de pastores que teve. Ele contou e disseram que, quando contaram para ele a história, disseram que era verídica a história. Que houve um encontro de pastores e os pastores era um sítio, uma fazenda, e tinha um açude lá, e todo mundo começou a mergulhar e tomar banho e tal. E um dos pastores avisaram que o açude tinha problema, as águas eram pesadas e tal, e o cidadão lá, um dos pastores, começou a se afogar. E bater as mãos, e começou a se afogar, e não conseguia mais ter força para voltar. E tinha um pastor lá, o pastor Pedro, que era um pastor que era conhecido porque ele era um atleta de natação e tal, o cara tinha tido medalha, etc. Aí chamaram o pastor Pedro. Aí o pastor Pedro lá continuou na dele, e avisaram o homem se debatendo e tal. O pastor Pedro continuou na dele. Daqui a pouco, quando o cara já não se debatia mais, quando ele estava já vencido pelas águas, já tinha desistido, aí o pastor Pedro foi lá, mergulhou, fez lá a pegada e trouxe calmamente o cidadão. E aí chegaram para o pastor Pedro e foram recriminar a ação dele. Disseram: como é que você deixa? Você é muito frio, como é que você deixa o cidadão? Você viu que seu irmão estava ali morrendo afogado. Ele disse: porque enquanto ele estava confiando, enquanto ele tinha forças, ele podia, na hora que eu fosse tentar resgatá-lo, ele podia me afundar junto com ele. Ele podia me machucar e nós dois podíamos nos afogarmos. Quando ele não tinha mais força, quando ele não tinha mais em que recorrer, aí eu tinha condição de trazer ele com mais segurança. E da mesma forma da nossa vida em relação ao conhecimento de Deus, essa riqueza de sabedoria e conhecimento de Deus. Quanto mais a gente conhece a Cristo, mais a gente depende dele, mais a gente mortifica o nosso eu, mais a gente desiste do nosso eu para podermos abraçar o projeto de Cristo para as nossas vidas. E o texto continua, essa adoração continua, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Aí está aí uma palavra que a gente não usa com frequência, né? Ninguém conversando aí, não sei, quando está namorando, diz: oh, seus pensamentos são inescrutáveis, Gabriel. Não sei se rola, não. Pois é, não é uma coisa que a gente escute com frequência. Mas, de fato, os pensamentos do Senhor, se já não bastasse a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, agora, pensando nos seus caminhos, nos seus planos para nós, os seus caminhos são inescrutáveis, os seus juízos, os seus julgamentos, os seus julgamentos, seus juízos são perfeitos e são insondáveis. Nós não conseguimos penetrar, nós não conseguimos muitas vezes entender. E é assim que Paulo expressa o seu louvor acerca dos caminhos do Senhor, que a gente questiona tanto. Na verdade, hoje a Nana Castilho começou uma nova série de
Eu recomendo você assistir. Tem no Instagram, ela está liberando também no Deezer, no Spotify e no YouTube, no canal Filipenses 4:8. E é uma série sobre vontade de Deus. E foi muito interessante, porque ela falava sobre... Ela deu um panorama, e está usando um pouco do Kevin DeYoung, né? E como a gente tem perguntas acerca da vontade de Deus. Não? Será que eu tenho que fazer esse curso? Será que eu tenho que me dedicar integralmente ao ministério? Será que eu tenho que me casar? Ou não? Será que eu tenho que namorar com essa pessoa? Será que eu preciso trabalhar nisso? Será que eu compro uma casa ou uma bicicleta e tal? A gente fica se perguntando qual a vontade de Deus para nós. Quem nunca chegou diante de Deus com essas perguntas? Né, para a sua vida, ela fez lá uma enquete e tinha várias perguntas dessas que a gente faz comumente pensando no Senhor. De fato, me parece que a gente tem a mania de tentar encaixar a vontade de Deus, o plano de Deus, numa relaçãozinha cartesiana de causa e efeito. Se fizer isso, vai acontecer isso. Se nós agimos assim, Deus vai agir assim. E que, na verdade, foge à riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, foge a um plano que é insondável, um caminho que é inescrutável. A gente costuma normalmente relacionar a vontade de Deus àquilo que é agradável para o homem. E sem perceber, muitas vezes a gente coloca o homem como centro, então, a referência para saber o que é a vontade de Deus. Não, se a porta abriu, se eu consegui viajar é porque era a vontade de Deus. Se eu fui para aquela cidade, eu estou aqui, é porque era a vontade. Se está sendo bom, é porque é a vontade de Deus. Se começar a sair ruim, pegou Covid, está mal a família toda com Covid, então está longe da vontade de Deus, meu amigo. Está fora, alguma coisa está acontecendo. Vai buscar o Senhor porque você está longe da bênção de Deus. Enquanto que Deus, através da história, na riqueza, tanto da sua sabedoria quanto do conhecimento, Ele usa tanto situações agradáveis como desagradáveis. Ele usa tanto Ele usa tanto a saúde como usa a lepra de Naamã para manifestar a grandeza do seu poder e quão inescrutáveis são os seus caminhos e os seus e quão insondáveis são os seus juízos. As situações consideradas desagradáveis por todos nós podem e são usadas por Deus para o nosso bem, o verdadeiro bem, que é contribuir de alguma forma para esse plano de glorificação final que nós vemos aqui, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. O compromisso de Deus não é com o nosso bem-estar, por mais duro que isso possa soar. E soou duro mesmo, até para eu ouvir agora soou duro. O compromisso de Deus não é com o nosso bem-estar. Em você estar numa situação confortável financeiramente, em você ter o seu automóvel, em você ter a sua casa, em ter sua família, em ter saúde. O compromisso de Deus não é com isso. O compromisso de Deus é que em todo o tempo, de eternidade em eternidade, dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, e se de algum modo isso coopera para a glória de Deus, que assim vai ser. Essa é a vontade de Deus. Por mais que pareça difícil compreender, dor, doença, perseguição, assim como a alegria e a abundância, são ações dentro dos caminhos e juízos inescrutáveis traçados por Deus para cada um de nós. Eu ouvi eu não sei de quem eu ouvi, meu Deus, eu não sei se foi do pastor Emílio Garófalo ou foi de pastor Heber Campos Júnior. Ele fala que, porque na verdade a gente queria conhecer a história toda, né? Não, seria massa eu saber que ia acontecer tudo na minha vida, como Deus sabe, e aí a gente ia ficando mais confortável, ia ficando mais, como é que eu vou dizer, consolado com as situações, mas Deus só dá a conhecer uma página da história da nossa vida por vez. No livro da história da nossa vida, Ele só dá a conhecer uma página por vez, de hoje, do dia. Então, a gente tem que, isso nos ajuda, nos ensina a confiar nele, nesses
nessa riqueza de sabedoria, profundidade de riqueza de sabedoria, conhecimento, nesses juízos insondáveis e nesses caminhos inescrutáveis. Se Paulo começou, então, adorando a Deus, exclamando o ser de Deus, agora ele traz duas interrogações, de fato, retóricas, que a gente já sabe a resposta. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem é que aconselhou Deus a fazer qualquer coisa? Quem foi que primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Isso é um bom versículo para o momento do dízimos e ofertas, não é verdade? Meus irmãos, não se preocupem, você não está dando nada a Deus assim, porque que ele ainda não lhe tenha dado antes. Quem foi que primeiro deu para que lhe venha a ser restituído? É óbvio que a resposta para todas essas perguntas é um retumbante ninguém, exatamente por causa da profundidade, da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Nós não podemos dizer a Deus como Ele deve fazer as coisas, como é que Ele deve dirigir as nossas vidas, como é que deve ser as nossas famílias, as nossas profissões. E normalmente esse é o maior conteúdo das nossas orações. O maior tempo das nossas orações, o maior peso das nossas orações é dizendo a Deus: Senhor, cura, Senhor, me dá esse emprego, Senhor, abençoa nessa compra da casa que eu vou fazer, Senhor, me abençoa aqui na minha família, essa minha namorada, seja minha esposa. Eu orei demais assim, Jesus. Eita, Pai. Confirma a tua vontade, Senhor. Nós queremos dizer a Deus como é que Ele deve fazer as coisas. Enquanto que nós temos o exemplo, não só aqui, mas também pelo próprio exemplo de Jesus, de que nós devemos orar sempre segundo a vontade dEle. Acho que é pastor Emílio Garofalo, ele fala que isso é um caso clássico de backside driver. Olha só, backside driver é o passageiro de lado que fica dando pitaco na hora de estar dirigindo, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, quem dirige, de estar dirigindo, a pessoa do lado, muda de marcha, só tira o pé da embreagem. Eu me lembro que quando eu entrei na polícia, aí eu... Uma das primeiras vezes que eu fui fazer ronda, fui com um colega, um cara que era conhecido meu, mas esse cara, meu amigo, ele deu tanto pitaco na hora que eu estava dirigindo a viatura, que eu dei vontade de dizer assim, pum, direção, dirige tu logo, né? Mas novinho a gente tem que engolir, e o cara disse, não, liga o farol, não sei o que e tal, tá forçando a marcha. Então, a gente quer fazer isso com Deus. Deus está dirigindo a história. Lembra de todas as épocas, profundidade, riqueza e conhecimento, porque de todas as circunstâncias, em todo o tempo, em todas as épocas, os eventos bons, ruins, perseguições, doenças, fomes, sustentos, livramentos, Ele vem dirigindo toda a história para a sua glória. A gente está dizendo a Ele, não, Senhor, faz assim. Não, olha, coloca assim, minha vida eu quero assim, Senhor. Eu sou... Vai dando uma aprumada, tentando dizer a Deus, na nossa visão limitada e incompetente de como dirigir a nossa própria vida. Nós queremos, como se a gente pudesse dizer que conhece esses caminhos inescrutáveis, como Ele deve agir. Bom, como resultado, então, de nossa devoção e fé, nós devemos orar sempre, seja feito a tua vontade, como o próprio Jesus ensinou. Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, mas não seja feito como eu quero, mas sim segundo a tua vontade e nada mais. O grande finale aqui da história, o grande finale é que ele termina dizendo: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. É outra constatação nesse momento de adoração, de que todas as coisas, se Deus controla a história, se Ele é quem rege toda a história, todas as circunstâncias, nada acontece sem que Ele saiba. Diz lá no Evangelho de Mateus, de que nenhum fio de nossa cabeça cai, do cabelo de nossa cabeça cai, que Ele não permita. Ele tem contado todos os fios de cabelo de nossa cabeça. E quanto a isso eu não dou muito trabalho, né? Mas também o salmista diz lá no Salmo 139 que
todos os nossos dias estão escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Então, se ele controla a história desse modo, se ele é soberano, esta é a palavra, se a soberania de Deus se revela em toda a história, é porque toda a história se move e existe para glorificar a pessoa de Cristo Jesus, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Tudo que aconteceu, tudo que acontece na história, todos os eventos da natureza, todas as pandemias, todas as vacinas, todos os governos e todas as decepções, tudo o que acontece, acontece porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Paulo reafirma então que Deus é criador. Ele é não somente criador, ele é salvador, ele é a fonte, ele é o objetivo de tudo na história. Não existimos por nós mesmos, nem para nós mesmos. Nós não vivemos nessa busca aristotélica do bem comum, não vamos, essa coisa de não vamos fazer o bem porque nós somos humanos e devemos fazer o bem, o certo pelo certo, mas nós existimos, nos movemos, tudo nós devemos a Ele. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o sustentador da vida. Diante de verdade tão impactante, outro não pode ser nosso desejo, a não ser que a glória eternamente seja dada somente a Ele. É isso, é assim que ele encerra a oração. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quando adoramos a Deus, de fato, quando nos unimos como comunidade, como corpo de Cristo, para adorar ao Senhor, para exaltá-lo, para fazer testemunharmos dele e fazermos conhecido o seu nome entre a rua, entre a nossa cidade, entre a nossa nação, divulgando na internet todo mundo de que Deus merece ser louvado, engrandecido e adorado. Nós estamos cumprindo o nosso papel, nós estamos, de fato, fazendo o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, reconhecendo que dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, portanto, glória eternamente seja dada somente a ele. Terminando, meus irmãos, como nossas orações precisam do impacto dessas verdades, como nós precisamos aprender a... Não é que nós não tenhamos que pedir, a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensina tem muito mais pedido até do que adoração, se nós formos analisar toda a oração. Mas nós precisamos entender que nós somos adoradores. São esses que o Pai procura. Foi isso que Jesus falou para a samaritana, não foi? Senhor, onde é que a gente deve adorar? É aqui ou lá? Uns dizem que é aqui no monte, aqui em Samaria, outros dizem que é em Jerusalém. E Jesus disse, olha, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura. Nós somos aqueles procurados por Deus para adorá-lo. Nós temos que retomar a nossa vida de adoração. No culto público, na reunião de oração, se essa é uma oportunidade para nós adorarmos juntos, venhamos aqui nesse lugar para adorarmos. Eu estava conversando com o pastor Flávio, que queria pregar sobre essa coisa da gente estar vivendo a igreja on demand, né? On demand. Que é a gente, eu acho que eu vou assistir o culto da igreja de Pinheiros. Vou assistir. Não, acho que eu já vou assistir o culto da igreja de pastor Augusto. Vou lá assistir. E a gente se satisfaz com essa dinâmica de igreja, como se isso fosse ser igreja. Está lá em casa, tá assistindo e tudo mais. Eu não digo de fato, tem momentos que você, por segurança, por questão de saúde e tal, você não tem como vir para a igreja. Mas se você tem a oportunidade de vir numa reunião de oração para adorar a Deus, venha, porque nós somos um povo que adora. São esses que o Pai procura. Aí quando eu estava falando que ia pregar sobre isso, o pastor disse, olha,
muito sabiamente, muito mansamente, ele disse: Tiel, o nosso grande desafio é pregarmos aquilo que Deus quer que a gente pregue, não aquilo que a gente quer dizer para a igreja. Eu digo, tá certo, pastor. O senhor está certo, o senhor está certo. Nossas orações precisam do impacto dessas verdades. Deus age com misericórdia para trazer salvação a judeus e gentios. E Paulo está trazendo aqui essa teologia maravilhosa para nós, em toda a carta de Romanos, mas ele explode essa teologia como um vulcão em erupção, ela explode num êxtase de adoração, vamos dizer assim, num momento de doxologia e adoração. Isso quer dizer, meus irmãos, que toda adoração verdadeira, ela é baseada numa doutrina verdadeira, numa teologia verdadeira, porque a adoração sem o embasamento de teologia, sem a doutrina, ela é idolatria, é espiritualismo, é crendice, é mitologia, de estar gente com quipá na cabeça, com estola sacerdotal na frente, inventando coisas, porque não tem doutrina, porque não conhece a palavra, inventando estilos de adoração, fazendo coreografia para poder atrair as pessoas. Isso não é adoração, a adoração é baseada na doutrina. Você já tem ideia de como era o culto no Velho Testamento? Que às vezes a gente diz, não, é porque o culto não é muito agradável, o culto não é muito... Tem ideia como era o culto no Velho Testamento? Aquela coisa sanguinária, carneiro, ovelha, pomba, desnucava, sangrava. Já foram num matadouro, num açougue, não? Sangue escorrendo, abrindo, bicho, tirando os fardos. Culto do Velho Testamento. Aí você diz, muito de nossas famílias aqui, eu acho que não levaria os filhos para o culto do Velho Testamento. Levar as crianças, não, vamos lá para o culto, vamos para a igreja. Lá, sangue, salpica sangue na estola, na roupa do sacerdote e tal, e lava o sangue na bacia lá, taca fogo, queima a gordura, aquela coisa aterradora. Mas levava para mostrar que tinha que haver derramamento de sangue, para haver perdão, purificação do pecado. Ali havia oferta de propiciação, substituição pelos nossos pecados. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aquilo apontava para o Messias, e a criança tinha que vir, a criança tinha que ver. O que eu quero dizer, meus irmãos, com isso é que nós não precisamos de agradar no culto, nós precisamos de adorar a Deus de acordo com a sua palavra. Nós precisamos, então, de uma adoração que seja vinculada a essa teologia, a uma boa teologia. Por outro lado, teologia sem adoração é conhecimento vazio, acadêmico. Não, eu sou PhD em teologia e tal. Sim, meu amigo, mas se isso não faz você dobrar os joelhos no chão, se isso não traz em você um fervor espiritual, desejo de pregar a palavra, adorar a Deus em comunidade, isso não é conhecimento vazio. E aqui o apóstolo Paulo, ele reúne um substrato teológico denso, com uma adoração extraordinária. E é assim que a igreja do Senhor deve aprender a adorar. Teologia e adoração. Por isso que a palavra de Deus tem centralidade no culto. Quando a gente está aqui, nós temos louvores e devemos louvar de acordo com a palavra de Deus, e nós temos momento de oferta, nós temos momento com as crianças, mas a palavra de Deus é um momento de centralidade, porque teologia e adoração devem estar juntas, unidas. Conhecimento verdadeiro de Deus sempre nos levará à adoração. Não podemos trocar de lugar com Deus, julgando seus caminhos e os seus propósitos. Resta-nos com intensa alegria louvarmos e adorarmos pela sua bondade em Cristo Jesus, pois este é o ensaio da eternidade, que diante desse reconhecimento adoremos o Senhor pelos séculos dos séculos. Amém? Foi bom demais voltar aqui. Jesus, vamos orar, vamos adorar o Senhor, vamos ficar de pé para adorar o Senhor. Vamos adorar. E se você está em casa também, não perca a oportunidade, pode adorar agora com a sua família. Chame para adorar, para louvar. Eu sei que o pastor vai querer louvar depois, eu sei que ele vai orar novamente. Aproveite esse momento de adoração.
Ó Deus, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis, Senhor, são os teus juízos e quão inescrutáveis, Senhor, os teus caminhos. Deus, nenhuma palavra que eu possa proferir aqui vai chegar a Ti com um mínimo de originalidade, porque o Senhor já conhece inteira. O Senhor conhece o meu pensar, o Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar. Não há como me ausentar da Tua presença, Senhor. Ó Deus, nós temos questionado os Teus planos, os Teus propósitos para nós, mas nós sabemos que o Senhor é soberano sobre toda a história, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, a glória, a honra, o louvor, sejam dados a Ti, Senhor, desde os séculos eternos e pelos séculos dos séculos, Senhor. Move-nos, Senhor, em verdadeira adoração, em comunhão contigo, Senhor, e em respeito, em devoção, em reverência à Tua palavra. Move-nos em verdadeira adoração, reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos, Senhor. Nós Te adoramos, ó Pai, porque Tu és digno de adoração. E eis-nos aqui, Senhor, nós, limitados como somos, pecadores que somos, ó Deus, impuros que somos, pelo sangue de Cristo Jesus, nós nos achegamos a Ti, e que o Senhor possa receber a nossa adoração, que o Senhor possa receber o nosso louvor, que o Senhor possa receber a nossa oferta de gratidão nessa noite, porque Tu és digno, Senhor. Em meio à doença, em meio a restabelecimento, na cura, na necessidade, na dor, ó Deus, na perda de familiares e de queridos, Pai Santo, Tu és Deus, Tu és grandioso, Tu és soberano sobre todas as coisas. Cumpre o Teu propósito, Senhor, e nos dá essa bênção, desse privilégio de podermos participar, como somos, ó Deus, finitos, pequenos como somos, participar desse Teu plano soberano, eterno, perfeito. Perdoa, pois, o nosso pecado. Nos ensina, Senhor, a Te adorar a cada dia mais e mais, como Tu mereces e como és digno. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor, nós Te oramos, agradecidos pela Tua palavra e por voltar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.